o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Exército esclarecesse os motivos pelos quais presos do inquérito que apura uma possível tentativa de golpe de Estado em 2022 estavam recebendo visitas sem autorização da Justiça. As visitas envolviam parentes e advogados do general da reserva Mário Fernandes e dos tenentes-coronéis Rodrigo Bezerra Azevedo e Hélio Ferreira Lima. O ministro quis saber até das visitas ao general Braga Neto, que foi preso antes do Natal e levado para uma cela especial do quartel do Exército no Rio de Janeiro. Muita gente, principalmente da imprensa consorciada, estava questionando as possíveis regalias que os militares estavam recebendo no cárcere, como foi o caso de Braga Neto, que teria até um banheiro reservado para ele, além de 4 refeições diárias. Para comentarmos essa situação, nós vamos conversar novamente com alguém que conhece bem do assunto, muito bem mesmo, o coronel da reserva Gerson Gomes. O pessoal da imprensa, sem saber da realidade, acaba cometendo exageros. Né, Gerson? Você poderia explicar a situação dos oficiais detidos pela Justiça Comum? Seja bem-vindo. Muito bom estar de volta, Paulo. E esse é um assunto, como você diz, que me é afeito pela minha experiência. Foram 32 anos servindo ao país no Exército Brasileiro, em que eu tive várias situações em que havia militares presos nas unidades, seja que eu comandei ou onde eu servi. Como é que acontece essa questão da prisão do militar quando ele comete um crime comum? Então, é possível, sim, o militar da ativa ou mesmo o militar da reserva, ele tem determinadas situações em que ele é detido numa unidade militar, especialmente quando não transitou em julgado ainda, ou seja, está numa fase processual, como está acontecendo agora. Mas o problema, Paulo, é que esse tema ele é eivado de vícios de origem. Veja que esses militares já não poderiam sequer estar presos, porque nós estamos falando de prisões ditas preventivas e não é contemplado na legislação brasileira que um militar da ativa ele só pode ser preso em flagrante delito em situações muito especiais quando já existe um julgamento, mas não é o caso. Então esses militares, eles estão em unidades militares, seguindo a rotina, por exemplo, de alimentação, quando se fala de 4 refeições, todos os militares dentro das unidades, eles têm o café, almoço, janta e ceia. Quem serviu as Forças Armadas sabe disso. Isso não é nenhum benefício especial. Pelo contrário, os presos, quando estão dentro das unidades militares, eles estão aguardando que a Justiça faça o seu processo e quando acontece de realmente ter uma ordem judicial, nós temos esse impasse. O comandante do Exército, inclusive, em entrevista recente, ele disse que ele cumpriu a ordem da Justiça. E há um imbróglio. Por quê? Porque quando você cede para a Justiça em relação a uma ordem ilegal, como foi o caso da prisão do tenente-coronel Cid, vocês lembram que o Cid não somente era um tenente-coronel da ativa, como foi decretada a prisão dele por uma razão completamente ridícula, que era a questão dos cartões de vacina. Você já viu um oficial das Forças Armadas, que inclusive estava nomeado para comandar uma das unidades de elite do Exército Brasileiro, ser preso porque teria falsificado um cartão de vacina? Então você percebe que foi feita toda uma operação ali, que a gente chama de Fishing Expedition, ou seja, é uma operação de pesca probatória, na qual na verdade não estava ninguém atrás de cartão de vacina. Queriam chegar no celular dele e adveio daí uma série de outras oitivas. Parece que ele já foi ouvido mais de 10 vezes, a última vez até pelo ministro Alexandre de Moraes pessoalmente, numa espécie de tortura até que ele consiga comprometer ou confessar algo. Aliás, Paulo, a colaboração premiada, que é chamada pelo mainstream jornalístico de delação, é algo que já é feito para marcar a alma do militar, porque delação é algo que você faz como traição. Então, você coloca dentro do ambiente militar um sentimento muito estranho, mas
Você sabe o que deflagrou essa ordem do ministro Alexandre de Moraes de dar 48 horas para o comandante do Exército explicar por que esses presos estão recebendo visitas? O que deflagrou, por incrível que pareça, foi uma entrevista do general Mourão. Talvez as pessoas não tenham percebido, mas o que aconteceu foi o seguinte: o general Mourão, ele solicitou formalmente ao ministro Alexandre de Moraes autorização para visitar o general Braga Neto. E numa entrevista, o que aconteceu? O repórter perguntou para ele, mas por que o senhor vai visitar o general Braga Neto e não vai visitar os outros? E ele respondeu, por duas razões. Primeiro, porque eu sou amigo do Braga Neto, colega, nós estudamos juntos, temos toda uma carreira que... Então é alguém que eu vou para lá prestar minha solidariedade, saber como é que ele está. E a segunda razão é que somente o ministro Braga Neto recebeu uma ordem expressa do ministro Alexandre de Moraes de que ele só poderia receber visitas com autorização do próprio ministro, que, aliás, é algo completamente exótico, né, Paulo? Mas, tudo bem, o senador general Mourão se submeteu a mais essa idiosincrasia, essas características típicas, né, do ministro Alexandre de Moraes e solicitou. E a repórter perguntou, e os outros, o senhor não vai visitar? E ele disse, não há necessidade, porque os outros, além de serem mais jovens e eu não convivi com eles, na verdade, essa imposição não foi feita a esses outros militares. Eles estão recebendo o apoio da família, eles estão recebendo o apoio de outros militares. E aí isso deflagrou isso que você falou. De repente, começaram a se perguntar, quer dizer que os militares, eles não estão como os presos lá da Papuda e da Colmeia, eles não estão submetidos a um presídio? Não, não estão. Eles estão no quartel, submetidos à rotina do quartel no que diz respeito à alimentação, sim, e podem receber visitas. Agora, se o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ele deve impor a eles, já que não pode impor o kit ditadura, né? Aquele que ele bota a tornozeleira, impede de falar nas redes sociais, não pode dar entrevista, não pode falar com ninguém, não pode sair do país, passaporte, tem que se apresentar nos finais de semana, tem que estar em casa, toda noite dormir em casa, se apresentar na justiça toda segunda-feira. Como ele não pode fazer isso com os militares, porque pelo menos por enquanto ele não ousou acabar até mesmo com isso que está na nossa lei, então ele foi além e disse, não, agora eu vou dizer quem pode visitar e quem não pode, quando pode, e vai ser comigo. E aí, Paulo, acontece aquilo que a gente já vem acompanhando. O Clezão, ele morreu lá na Papuda, por quê? Porque são 2.000 casos que foram todos para o ministro Alexandre de Moraes. E ele e os seus assistentes não dão conta. O Clezão, por diversas vezes, foi mandadas informações que ele estava passando mal, que ele estava em situação de risco. A própria PGR se manifestou pela soltura, mas não deu tempo dele analisar esse caso, Paulo. Era muita gente para ele ver. A mesma coisa aconteceu agora com o Daniel Silveira. Quando a gente olha, a gente percebe que houve uma situação, mas que o ministro Alexandre de Moraes, para alguns, ele cuida com muito cuidado. E isso que a gente está percebendo agora, Paulo. Parece que o ministro Alexandre de Moraes resolveu ter presos políticos que são da sua esfera particular. Ele tem um interesse todo próprio. Dizem até que ele não vai tirar férias porque ele quer elucidar aí essa tentativa de golpe, que nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, eu me lembro que tinha gente até que queria arrastar o ministro Alexandre de Moraes pelos cabelos. Veja só, ia ser difícil, viu? Ô Gerson, uma pergunta, né? O tenente-coronel Mauro Cid não está com tornozeleira eletrônica? Então essa então já era. Então já era aquilo ali, né? Ou seja, contra os militares já se pode colocar tornozeleira eletrônica, né? Por sorte, o general Braga Neto ainda não pegou isso aí, mas dependendo do que o Exército falar, do que o Exército está respondendo, isso pode vir a acontecer futuramente sem espanto algum, viu? O Cid está de tornozeleira porque ele está em casa. Lembra que por causa da delação que foi dita, ou seja, da colaboração, ele saiu da unidade militar, ou seja, da prisão, e foi para o regime de prisão domiciliar, digamos assim, porque não deixa de ser uma prisão essas medidas cautelares que estão sendo impostas. Então, ele foi para casa, por isso que ele está de tornozeleira, como você bem lembrou. Os militares que estão dentro das unidades, quero crer que nenhum ainda está de tornozeleira, né, Paulo? Seria o cúmulo. Mas eu não duvido nada, porque quando você cede
um pouquinho, nós já percebemos que o ministro Alexandre de Moraes ele vai avançando e vai cada vez estendendo mais para ver até onde vai a concessão que é feita das ilegalidades. E são muitas ilegalidades que hoje em dia nós aprendemos a conviver como se fossem naturais, Paulo. Gerson, e agora vamos falar da geopolítica. O ano de 2024 foi de muitas vitórias para o governo de Israel. A gente não poderia deixar de tocar nesse assunto. Mas uma nova ameaça assusta e leva à preocupação para 2025 também. E ela vem do Iêmen. Com a neutralização do Hezbollah, o Irã parece ter encontrado um novo proxy, os Houthis. O que você acha? Na verdade, Paulo, os iranianos estão perdendo os seus últimos proxies, porque os Houthis eles já tinham sido utilizados por diversas vezes em 3 missões precípuas. Primeiro, os Houthis eles ameaçam a entrada do Mar Vermelho em direção ao Canal de Suez. E eles ali, de certa maneira, faziam uma espécie de pedágio, em que deixavam passar navios comerciais que eles entendiam que não tinham relação com Israel ou que não poderiam contribuir para a campanha de Israel ali na faixa de Gaza. O segundo ponto é que eles começaram depois a hostilizar e atacar, aí sim, belonaves, ou seja, a parte da marinha de guerra dos Estados Unidos. E eles lançaram ataques sobre porta-aviões, sobre destroyers e até mesmo conseguiram abater drones ali que estavam na região. E a terceira e mais ousada missão que os Houthis receberam foi de lançar mísseis balísticos de longo alcance. Lembra que pela primeira vez, quando eles lançaram, esses mísseis balísticos acionaram o sistema que ninguém conhecia no mundo, que é o sistema do Arrow 2 e o Arrow 3. Esse Arrow é um sistema que Israel tem que intercepta o míssil balístico fora da atmosfera terrestre. É algo que já pode ser considerado uma guerra nas estrelas. E isso aconteceu já muitos meses atrás. E os Houthis, eles receberam esses armamentos dos iranianos e conseguiram por diversas vezes, inclusive, atingir Tel Aviv, como aconteceu na semana passada. Só que o que nós não estamos vendo muita gente falar, Paulo, e por isso que eu digo para você que os Houthis já não podem mais ser considerados esse grupo que é um proxy do Irã efetivo. Por que eu digo isso? Porque este ano, pela 4ª vez, acontece isso desde de 1900, se eu não me engano, a Hanukkah, aquela festa das luzes que você pega os candelabros, né, dos judeus e vai acendendo um dia. Esse primeiro dia dessa festa dos judeus caiu no Natal. Isso é muito raro, porque você sabe que o calendário judaico ele é lunar, mas por 4 vezes ele coincidiu com o Natal nos últimos 100 anos. E o fato é que eles lançaram uma operação e que destruíram completamente. Hoje está realmente em chamas e completamente destruídos, não somente os portos, aeroportos e bases de onde foram lançados esses ataques dos Houthis. Não podemos esquecer, Paulo, e a bem da verdade é muito bom a gente lembrar isso para a nossa audiência, que os Houthis não têm nada a ver com o problema de Israel. Os Houthis são um problema do Iêmen, de uma briga entre xiitas e sunitas. E essa briga deles é uma briga de décadas entre a Arábia Saudita e o Irã, que acontece no Iêmen. Só que, agora por essa questão da faixa de Gaza, os Houthis resolveram comprar a briga e aí sim, estão sendo utilizados, como você falou, pelo Irã. Mas olha, não tem mais praticamente possibilidade nenhuma, porque são quase 2.000 quilômetros para chegar até Israel. E eles não têm capacidade de manter esse tipo de operação. O que assustou foram esses mísseis balísticos intercontinentais que atingiram Tel Aviv na semana passada. Mas como você disse, os israelenses... A resposta foi imensa. Foi top, né? E os russos, hein, Gerson? Que disseram que vão tomar providências se os Estados Unidos retomarem os testes nucleares, porque os americanos disseram que vão retomar esses testes nucleares. Foi uma declaração, né, do presidente Vladimir Putin, né, que mostrou que ele estava realmente muito preocupado com a decisão dos Estados Unidos dessa retomada de testes nucleares. O que você tem a dizer sobre isso?
Muita retórica, né, Paulo? Nós estamos a poucos dias da assunção do presidente Trump. Toda a geopolítica internacional ela é pendente dessa mudança. Para que a nossa audiência consiga se situar melhor, existem três grandes forças hoje atuando no Ocidente, ou vamos dizer assim, interferindo no Ocidente nessa interface aí com a Ásia Central. Nós temos esse grupo eurasiano representado pela Rússia e China. Nós temos um grupo chamado de globalista, que é o grupo que sustenta não somente parte dos interesses da União Europeia, mas principalmente era o grupo que estava por trás do governo Biden. E o grupo que nós podemos chamar assim como um grupo de resistência, de reação a esse movimento, que aí nós temos na Europa alguns países como a Polônia, como a Hungria, agora a Itália da Meloni, na Suécia já começa. O próprio Brexit não deixa de ter sido também um movimento de resistência a esse grupo. E aqui nos Estados Unidos, a eleição de Donald Trump ela tem essa conotação. Há uma tendência, e por isso havia tanta comparação entre Jair Messias Bolsonaro como se fosse o Trump do hemisfério sul. Por quê? Porque aquele Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, na verdade não deixa de ser uma forma adaptada de dizer que o Great American Great Again, ou seja, faça MAGA, né? Faça a América grande de novo, ou como ele coloque em primeiro lugar os interesses dos Estados Unidos. Esse tipo de política é a política que deve vigorar agora. Por isso que eu digo para você que é um pouco de retórica, Paulo, porque realmente o presidente Trump ele foi o primeiro presidente do mundo que instituiu uma sexta braço, um branch das Forças Armadas, que foi a Força Espacial. Essa Força Espacial ela já está raciocinando, foi um desdobramento da Força Aérea, do que será o grande ou a grande batalha das próximas décadas, que será no cyberspace, que na verdade tem a sua infraestrutura lá em cima, embora seja infra, né, deveria se chamar superestrutura, lá no espaço. Então hoje o que a gente vê com a SpaceX vai ser a tendência do futuro, ou seja, haverá redes, grandes redes de satélites, as comunicações hoje, que muitas são feitas por cabos de fibra ótica, tendem a ter uma dependência muito grande desse tráfego da atmosfera, acima da atmosfera, e parece, Paulo, que tanto a Rússia quanto China e Estados Unidos, quando falam de testes nucleares, nós estamos falando, na verdade, de capacidade de ir para o espaço e combater, abater os seus vetores, seja de satélites, colocar os seus próprios satélites e fazer uma guerra que ainda está sendo desenhada para os próximos anos. Eu não acredito mais em ogivas nucleares como a gente via lá na Guerra Fria. É mais uma capacidade de dizer o seguinte: eu sou capaz de destruir o seu país, como você é capaz de destruir o meu. É uma guerra de dissuasão, mas eu creio que vai além. Eu acho que é mais para dizer: eu sou capaz de dominar o espaço, eu tenho tecnologia para isso. E isso é que eu acho que está em jogo, Paulo. Vai ficar legal, né? Porque quase todo dia a SpaceX está subindo um foguete, né? Com toda certeza deve estar levando aí muito material militar para preparar essa unidade espacial. E aí a gente fica vendo no Brasil as pessoas querendo bater de frente com essas autoridades, né, da SpaceX e os amigos poderosos dela. E com relação à Europa, hein, Gerson, você acha que a Europa está preparada caso Donald Trump decida suspender os recursos para a OTAN? Na verdade, o Trump ele jamais suspenderia os recursos para a OTAN. O que o Donald Trump faz é chamar os países da Europa para uma posição de responsabilidade. Então você veja que hoje o Vladimir Putin, por exemplo, já provocou, dizendo o seguinte: olha, é só vocês determinarem que eu abro a torneira do gás e volto a colocar gás barato em toda a Europa. Ele já fez essa provocação, por quê? Porque o Trump, lá atrás, muito antes da guerra na Ucrânia, ele já alertava os alemães, em especial a Angela Merkel, dizendo: é um contrassenso gigantesco nossos pagadores de impostos manterem essa estrutura militar na Europa para proteger vocês de um inimigo que vocês estão comprando 60% da base energética da Rússia. Então, ele levantava esses contrassensos, Paulo, e, na verdade, o Trump ele é um cara muito pragmático. Ele já informou o seguinte:
nós faremos a contenção da Rússia, essa guerra na Ucrânia vai acabar, mas a gente precisa descobrir o seguinte: qual é a de vocês? Vocês querem o que, afinal? Porque se vocês querem se defender da Rússia, tem que haver uma produção de energia coerente com isso. E não o que a Alemanha fez. Você veja, por exemplo, agora que os alemães estão praticamente sem governo, terão que fazer novas eleições em fevereiro. E quando eu falo Alemanha, é a mesma coisa a França, né? A gente tem Alemanha e França que estão em crises políticas. Por quê? Exatamente porque eles não sabem o que fazer com esse movimento, que ao mesmo tempo quer combater a Rússia, mas ao mesmo tempo implode a comunidade europeia com uma imigração descontrolada. Então, o próprio Trump ele diz o seguinte: olha, não tem problema, nós vamos continuar investindo, somos parceiros, aliás, sem Estados Unidos nem existe OTAN. Agora, na verdade, o que ele está cobrando é coerência, Paulo. E ele está certo. Se você perguntar para o Trump, ele vai dizer o seguinte: eu quero tirar tropa da Europa, quero tirar tropa do Oriente Médio e jogar lá na Ásia-Pacífico, porque a minha bronca das próximas décadas, a minha disputa é com a China, não é com a Rússia. E tem mais uma coisinha, né? Até para a gente encerrar, a disputa dele pode ser com a Venezuela também. O que a gente pode esperar disso? Porque houve algum avanço aí, porque Maduro está caladinho, né? Ninguém nunca mais ouviu falar de Maduro. Talvez ele esteja aí caladinho porque está na esperança de que alguém esqueça dele, né? Quem não é visto não é lembrado. Tem alguma novidade com relação a isso, Gerson? Não existe a menor possibilidade do Maduro estar esquecido. Pelo contrário, existem já grandes tratativas sendo feitas nos bastidores. Eu acredito, como nós falamos aqui, a gente acompanhou esse processo aqui no Mundial Telenotícia, eu posso até dizer que nós fomos um dos canais que melhor cobrimos todo esse processo. Entrevistamos, inclusive, eu me lembro o Ocando, que é um jornalista venezuelano. E o que acontece, Paulo, é que Trump não admitirá isso que aconteceu com o governo Biden, que, por causa dessa Agenda 2030, mudanças climáticas, nova matriz energética, ele cedeu ao Nicolás Maduro por interesse na indústria do petróleo. Não podemos esquecer que a produção de petróleo da Venezuela fica do lado dos Estados Unidos, as refinarias, inclusive grandes, estão aqui nos Estados Unidos. Então, houve ali uma certa condescendência, seja com o ouro, seja com o petróleo. Mas Trump já falou que não fará esse tipo de concessão. Ainda te digo mais, já existem operações com a Guiana, operações militares que estão sendo planejadas. E aí aquela ideia do Maduro de que decretou que aquela parte de Essequibo, na verdade, já é incorporada, virou um estado da Venezuela, você vê que aquilo foi tudo papo. Até agora, nada. Ele já até decretou um governador para Essequibo, mas até agora nada. E não vai entrar, porque os Estados Unidos já se manifestaram, falando inclusive de operações militares com a Guiana e principalmente com as operações que têm a possibilidade de cercear o tráfico de drogas. Nós não podemos esquecer que hoje o governo Maduro é mantido por duas fontes de recursos: tráfico de drogas e a extração de ouro. Aliás, grande parte dessa extração de ouro em áreas Yanomamis, áreas inclusive que entram e atingem o Brasil. Todo esse entorno ali da Amazônia de Roraima e pegando até o Amapá, ali um pouco mais ao norte, aquela área é uma área que está vendo extração de ouro em grandes quantidades e que isso tudo também vai parar, viu, Paulo? Então, há quem diga, como nós já falamos aqui, que o Maduro já colocou grande parte desse ouro na Turquia. Uns dizem que o Erdogan vai recebê-lo, parece que ele não quer ficar ali pela República Dominicana, não quer ir para Cuba, parece que ele tem que achar algum lugar, porque o Edmundo González, no dia 10 de janeiro, será reconhecido por Trump como presidente da Venezuela. E é diferente daquela história do Juan Guaidó lá de trás. O Juan Guaidó, ele era presidente da Assembleia, ele não foi eleito presidente. Ele se autodeclarou um presidente interino ali. Só que isso não foi aceito pelas próprias autoridades venezuelanas e não foi também aceito por grande parte dos países. Eu te digo o seguinte, Paulo, atualmente, somente a Rússia e a China poderiam sustentar economicamente Nicolás Maduro. Mas, infelizmente, para ele, a Rússia não conseguiu segurar nem o Bashar al-Assad lá na Síria. Não vai conseguir segurar o Irã, embora tenha até uma visita do presidente do Irã marcada para 3 dias antes da assunção do Trump,
lá em Moscou. Parece que eles vão querer alinhar ali para dizer, olha, o homem vai assumir daqui a 3 dias, como é que a gente faz? Então, tudo leva a crer, Paulo, que Edmundo González, em algum momento, assumirá a presidência da Venezuela. Não acredito que Maduro conseguirá se manter no cargo. Gerson, você conhece a Operação Traíra, Gerson? Conheço sim, bastante. Tá bom. Então, um dia nós vamos conversar sobre isso aqui, tá? Com detalhes. Gerson, muitíssimo obrigado por sua participação e que esse ano de 2025 seja muito positivo para todos nós, para você e para sua família também. Obrigado, Paulo. Tenho certeza que será um ano desafiador. Como eu já disse na nossa última oportunidade, eu gostaria muito de desejar ao brasileiro um próspero ano novo, mas o que eu creio que talvez a gente deva desejar para o Brasil é um ano de resiliência e de luta para que a gente restabeleça o Estado de Direito no país. Porque tanto a situação econômica quanto política estão se deteriorando muito rapidamente, viu, Paulo? E a gente está vivendo um momento de muito sofrimento. Eu tive o primeiro Natal na ditadura que eu tive consciência, já que aquilo que se falava da ditadura, né, do governo militar, de presos políticos, exilados, agora nós temos isso de novo no Brasil e muita gente não se despertou para esse fato, para essa realidade, Paulo. Tá certo. Grande abraço, Gerson. Obrigado, viu? E nós ficamos por aqui. Se inscreva em nosso canal, por favor, e compartilhe o vídeo se tiver gostado. Um forte abraço e até a próxima.